Estava com um probleminha aqui, não estava conseguindo entrar, estava caindo o tempo todo, né? Então agora nós estamos começando o culto dessa noite. Amém, amados? Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo de número 6. Deuteronômio, capítulo 31, o versículo de número 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Sede fortes e corajosos. Não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças e falar com o Senhor. Vamos orar? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor e Criador dos céus e da terra, clamamos, Senhor, a Tua graça, a Tua presença em nossas vidas nesta noite. Vem falar, Senhor, através da Tua palavra nesta noite em cada coração, Senhor. Através, Senhor, dos cânticos, através das leituras bíblicas, através da oração, Senhor, através, Senhor, da Tua palavra pregada. Fala conosco, ó Deus, poderosamente, de modo que nós possamos glorificar e exaltar o Teu nome em todo o tempo, Senhor. E que possamos também ver a Tua obra, Senhor, crescendo, ó Pai, em cada vida, em cada coração. Vem, Senhor, nesta hora e usa-nos, Senhor. Usa-nos como instrumentos Teus, Senhor. E também a cada irmão e a cada irmã. Que a Tua palavra, Senhor, possa tocar, transformar, restaurar, curar feridas, Senhor. Levantar as vidas, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome. E que o Teu nome, Senhor, seja bendito em todos os locais por onde os Teus filhos passarem. Sejam, Senhor, Teu nome exaltado. Em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém, queridos? Vamos continuar o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Eu vou convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo capítulo 1, o versículo de número 2. Salmo capítulo de número 1, o versículo de número 2. A palavra de Deus diz assim: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Com certeza, nós podemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E quando o nosso prazer está na lei do Senhor, e nós meditamos nela de dia e de noite, a nossa vida se torna diferente, se torna abençoada, se torna uma vida agradável à presença de Deus. E muitas vezes estamos nessa sociedade onde as pessoas procuram agradar umas às outras. O seu objetivo principal é agradar ao próximo. E o nosso objetivo principal deve ser agradar a Deus em primeiro lugar. Porque quando nós agradamos ao Senhor, nós somos uma bênção para o nosso próximo. Nós oramos por ele, nós pedimos para Deus transformar a sua vida, intercedemos e com certeza falamos a palavra do Senhor, aquela palavra abençoada, que é uma palavra de boa medida, uma palavra que traz uma medida recalcada, sacudida, uma medida transbordante de bênção, de alegria, de justiça, de santidade, de consagração, de cura, traz a medida de salvação para a vida das pessoas. Amém? Eu quero convidar você, mais uma vez, a abrir a tua Bíblia no livro de Salmos 133. Salmo 133, do versículo 1 ao versículo de número 3. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Verso 2 agora. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A palavra de Deus traz para a nossa reflexão neste momento que é bom e agradável quando os irmãos vivem unidos. Que é bom e é agradável, igual ao óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão. A gente precisa parar um pouquinho e refletir como é que era a vida de Arão e a vida do povo de Deus ali no deserto, quando esse texto provavelmente foi produzido.
Imagine a secura. Nós estávamos esses dias, né, com calor de deserto aqui no nosso país. Tudo seco. Você imagine a pele de Arão, naquele tempo, deserto, seco, se cobria com um pano, a pele fica toda rachada, toda ferida. E passar um óleo é como um bálsamo refrescante. Ele vai curando, vai penetrando nas rachaduras e vai fazendo com que aquele local que está dolorido suma a dor, fique menos dolorido. E vai até o momento onde a pele começa a se recompor, começa a se reconstruir. E é uma bênção. A palavra de Deus está dizendo para nós que a comunhão dos irmãos é como um óleo, como um bálsamo que desce sobre a barba. Quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos louvando ao Senhor, quando nós estamos unidos, adorando a Deus, é bálsamo, é bênção, é alegria, alivia dores, tira a enfermidade, diminui o sofrimento. Que nós possamos ter isso em nossa mente e procurar louvar e exaltar o nome do nosso Deus em todo o tempo. Eu quero convidar os irmãos para louvarem ao Senhor com este cântico, né? Peço licença aos irmãos para pegar algumas canções um pouco mais antigas, para a gente poder louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com a letra deste cântico. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, mundo novo Jesus tem preparado para nós, um mundo cheio de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Estamos reunidos aqui só para louvar ao Senhor. E o meu convite a você nesta hora é que você curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o Senhor pagou um alto preço para que nós estivéssemos unidos. Quando o Senhor Jesus morreu lá na cruz, Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele morreu para que nós fôssemos um só corpo, para que fôssemos igreja. E o Senhor quebrou toda dívida, quebrou toda barreira, todo obstáculo. A carta aos Efésios diz que todo escrito de dívida que pesava contra nós, o Senhor Jesus Cristo, lá naquela cruz, Ele quebrou, Ele destruiu um muro de separação, que fazia separação entre judeus e gregos, um muro de separação que separava homens e mulheres, que impedia pessoas de chegarem ao Senhor, foi rasgado. No outro trecho da palavra, a palavra de Deus relata que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, de que agora nós temos livre acesso ao Pai. Com certeza, você tem livre acesso ao Senhor. Muitas vezes são os nossos pecados que nos impedem e afastam de estarmos buscando o Senhor. Então, antes de nós continuarmos cantando, antes de nós continuarmos adorando ao Senhor com canções, vamos confessar os nossos pecados? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti a vida de cada irmão e cada irmã. Declaramos nesta hora, Senhor, que os Teus filhos reunidos colocam diante de Ti, Senhor, as suas vidas, as suas dificuldades, as suas carências, as suas falhas. Colocam diante de Ti os seus pecados, Senhor. Colocam diante de Ti, ó Deus, aquele muro de separação que muitas vezes divide as pessoas, que faz com que as pessoas não convivam bem umas com as outras. Colocamos tudo isso diante de Ti, Senhor, porque a Tua palavra declara que já foram quebrados o muro que estava no meio, que dividia, que nos impedia de chegar até a Tua presença. E também a Tua palavra declara que é bom, é agradável viverem unidos os irmãos. Por isso, Senhor,
Toque em cada coração e perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé. E se há alguma inimizade, Senhor, entre nós, entre os nossos irmãos, que ela caia por terra em nome de Jesus e que as pessoas fiquem bem, fiquem restauradas. Senhor, vai tocando, vai transformando, vai renovando a vida, vai restaurando, Senhor. Para a honra e glória do teu bendito nome é que nós te pedimos e agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos? Nessa mesma direção, nesse mesmo sentido, vamos continuar louvando ao Senhor com o cântico que diz assim: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Glórias a ti, Senhor. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos ter mais um momento de oração ao Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor pagou um alto preço. Lá na cruz, tu entregaste, Jesus, a tua vida para que nós fôssemos unidos, Senhor. Unidos na morte, unidos na ressurreição. Recebemos, ó Deus, o perdão dos nossos pecados. Agora, Senhor, vem e continua, Senhor, fazendo a tua obra em cada vida e em cada coração, Senhor. Vem, Senhor, agindo, vem, Senhor, libertando, vem mostrando, Senhor, o quanto que o Senhor tem para as nossas vidas, quantas transformações, quantas modificações, Senhor. Cada área que o Senhor quer tocar, Senhor, vai mostrando, Senhor. Área, Senhor, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Entra, Senhor, em cada coração, Senhor, vai tocando, Senhor, tocando profundamente, Senhor, perdoando, restaurando, renovando, arrancando aquelas plantas, Senhor, do nosso coração, que não são plantas que o Senhor plantou, que são ervas daninhas,
que tem prejudicado o crescimento do teu evangelho no nosso coração, na nossa vida. Purifica-nos, Senhor, santifica-nos, consagra-nos a Deus. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém, Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor com este cântico que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém, queridos? Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isto prova toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Meu viver. Meu viver. Amém, queridos? Vamos continuar adorando o nosso Deus? Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Louvai ao Senhor. Amém? Louvai ao Senhor. E nós podemos continuar louvando ao Senhor, mesmo que os cânticos que nós estamos entoando sejam tão antigos, né? Eles se fazem novos neste momento, porque no momento em que estamos vivendo, eles estão trazendo a palavra de Deus, se renovando na nossa vida. Ao cantarmos estes cânticos neste momento, esta palavra do Senhor se renova. Eu queria convidar você a entoar esse cântico que diz assim: como água cristalina de um rio que vai para o mar, a minha alma vai a ti só para te adorar. Esse cântico é um cântico um pouco antigo, é do grupo Vencedores por Cristo. Alguns irmãos vão lembrar da época da adolescência, da infância, outros, né? Mas é uma letra abençoada, né? E ele diz assim: meu amor diante de ti, do mesmo modo se espalha ou se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia, ó minha alma, ao Senhor louvai. A minha alma vai a ti só para te adorar. Amém? Nós precisamos ir à presença do Senhor muitas vezes só para adorar. Às vezes nós ficamos esperando receber de Deus tantas coisas e esquecemos de oferecer a Deus louvor e adoração.
E quando nós oferecemos ao Senhor o louvor e a adoração que pertencem a Ele, que o Senhor merece, porque Ele merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória. E aí, quando nós louvamos e adoramos o Senhor, vem em nosso socorro, nos sustenta, nos ampara, nos levanta, transforma as circunstâncias ao nosso redor. Enquanto muitas vezes a gente supervaloriza, né? Especialmente agora na época da pandemia, a gente sente muita falta, né, de ir à igreja, de estar sentado ali no banco assistindo o culto. Né? Algumas igrejas já voltaram e há pessoas que sentem falta disso. Né? De fato, é muito importante a gente louvar ao Senhor em todo o tempo. A pessoa que tem uma vida de louvor e adoração a Deus, por mais que ela sinta falta da comunhão da igreja, ela está louvando ao Senhor em todo o tempo, em todo momento. A casa dela também é local de louvor e adoração. A casa dela também é templo, também é igreja, também é local de culto. Né? A gente não sente tanta falta por questões de estar no culto templocêntrico. Né? Já se foi falado tanto sobre perigos, riscos do culto templocêntrico, quando as pessoas começam a cultuar mais o local de adoração do que ao Senhor. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. É importante, sim, a gente tem um local para a gente se reunir, mas não podemos nos esquecer que houve um tempo na vida da igreja onde as pessoas se reuniam de casa em casa, né, e louvavam ao Senhor. Né? Então há momentos e momentos. Hoje, no momento da nossa vida, nós não estamos nos reunindo, né? Nós estamos nos reunindo pela internet. Então que a gente possa estar louvando ao Senhor de acordo com o momento que Deus nos concedeu, sabendo ser gratos ao Senhor, sabendo adorar ao Senhor, sendo em tudo servos fiéis ao Senhor. Amém, queridos? Então vamos louvar o Senhor. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai, assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai, como a abelha necessita de um néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz, aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai, aleluia. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Jó, o capítulo de número 42, o versículo de número 2. Jó 42, versículo de número 2. Vamos ler a palavra do Senhor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Noutra tradução diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrados. Para que você grife aí na tua Bíblia essa expressão, ou os teus planos, né? Quem tem ela escrita assim, e os irmãos que tiverem escrito na sua Bíblia os teus propósitos, grifem a expressão propósitos, porque é o tema principal da palavra desta noite. O nosso Deus nos fez com um plano, com um propósito. Com certeza nós estamos servindo ao Senhor e precisamos
de saber, de conhecer quais são os planos e os propósitos de Deus. Para que objetivo será que o Senhor fez você? E muitas vezes as pessoas na sociedade estão preocupadas com ter um plano e um propósito para suas vidas. E procuram para isso mentores, tutores, procuram para isso conselheiros, para que possam lhes falar quais devem ser os seus planos. As pessoas estão sem direção, sem orientação e ficam procurando umas às outras. Na verdade, procurando naquele que lhe é igual, lhe é semelhante, ou que ela acha que é superior a si próprio, para conseguir ter uma finalidade, um objetivo na sua vida. Mas Deus nos criou com uma finalidade e com um objetivo próprio, segundo o querer dele, segundo a vontade dele. E nós temos muita dificuldade, porque quando nós não estamos alinhados com o plano, o propósito e o objetivo de Deus, nós começamos, como se diz, a atirar para todo lado, né? A gente começa a buscar solução e alternativa para a nossa vida em todas as coisas, porque nós não estamos sabendo o que fazer e como fazer. Bate o desespero e a gente começa a agir por conta própria e por próprio risco. E nos metemos em rolos, em confusões, assumimos compromissos que nós não podemos arcar, depois fica caro daí. A gente acaba contraindo dívidas, acaba entrando em problemas, tudo isso por desconhecimento dos planos e dos propósitos de Deus para a nossa vida. E eu pergunto a você, você sabe qual a finalidade da tua vida? Parece que para a vida de Jó ficou bem clara qual era a finalidade da vida dele. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó tinha certeza que nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Não há como a gente ficar lutando contra os planos de Deus. O primeiro plano de Deus que eu gostaria de compartilhar com você, e eu creio que aconteceu na vida de Jó, esse primeiro plano do Senhor, é que Deus tinha para a vida de Jó o plano de aperfeiçoar a vida dele. E o primeiro plano que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é de nos aperfeiçoar, de nos consagrar, de nos transformar. Não estou falando especificamente da conversão, não. Após a conversão, nós temos muitas coisas que precisam ser transformadas. Nós temos hábitos, manias que desagradam ao Senhor. E começamos a andar na nossa vida e muitas vezes agimos de acordo com o nosso próprio querer e achamos que está tudo bem. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, o versículo de número 6. Filipenses capítulo 1, o versículo 6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Noutra tradução diz que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Sabe, meus amados, não é que a obra de Deus não tenha sido completa. Não é que a obra de Deus não tenha sido perfeita lá na cruz. Mas nós, depois de convertidos, acabamos caindo num comodismo e achamos que a nossa vida foi feita para estar, vai à igreja, volta da igreja, como muitas vezes a vida de alguns pastores também cai num comodismo. A gente conversa com muitos colegas, e há muitos colegas nossos que acabam se desanimando, distraindo, adoecendo. Isso é sinal de comodismo. O trabalho principal do pastor é a leitura da palavra e a oração, e depois o atendimento da igreja, dos irmãos, oração pelos enfermos, visitação, que agora na época da pandemia a gente está podendo fazer muito pouco, e a administração dos cultos, dos trabalhos da igreja. Muita gente fica preocupado. Há muitos irmãos com uma vida de ativismo, preocupados em fazer muito. E outros preocupados em fazer pouco para Deus. Tanto uma coisa como outra não é correto. Não existem atalhos para você chegar à maturidade espiritual. Não dá para correr com o amadurecimento espiritual e forçar o amadurecimento na marra.
Amadurecimento espiritual vem com o tempo. Vem com a vivência, vem com o teu convívio com os irmãos, com a igreja, com a palavra de Deus. Vem com a obediência aos mandamentos, obediência à voz do Espírito Santo. Portanto, não apresse. Não tente apressar o amadurecimento espiritual, porque você poderá se frustrar. Mas também, meu irmão, não desanime. Não ache que o amadurecimento espiritual ele é lento, ele é vagaroso. Deixe Deus agir em sua vida, que no tempo certo, porque a palavra de Deus declara, tudo tem o seu tempo determinado. E lá em Eclesiastes, onde se fala no capítulo 4 de Eclesiastes, que tudo tem o seu tempo determinado, a palavra de Deus diz assim, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então os planos de Deus, os propósitos de Deus vão agir na tua vida no tempo dele, do Senhor. No teu tempo, Senhor. Há uma canção antiga que as crianças entoavam, que dizia assim, em teu tempo. Tudo lindo tu fazes, ó Deus, em teu tempo. Como seria importante nós aprendemos a reconhecer que Deus faz tudo lindo no tempo certo. As nossas tentativas de atropelar o tempo de Deus é porque nós não estamos deixando o Senhor nos aperfeiçoar. Sejam crianças, sejam adolescentes, sejam jovens, adultos ou velhos. O Senhor quer aperfeiçoar-nos, a cada um de nós. E é necessário que nós estejamos submissos à voz de Deus, ao falar e agir do Espírito Santo, para que aqueles hábitos, aquelas atitudes que não agradam ao Senhor sejam transformadas em nossas vidas. Então, meu irmão, a primeira coisa, Deus quer aperfeiçoar você. Deus quer aperfeiçoar você. E é no convívio com a igreja, com o povo de Deus, que o Senhor aperfeiçoa. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, é no convívio no nosso lar que o Senhor Deus aperfeiçoa. E nós começamos a perceber nesse momento que há pessoas que têm dificuldade de amadurecer. Coisas que são simples como a obediência, há pessoas que não obedecem. Pessoas têm muita dificuldade de obedecer. O tempo todo na televisão, a mensagem é, ó, se você puder, quebre as regras, quebre as leis. Não faça conforme as leis mandam. Faça conforme a tua regra, do teu coração, a tua lei é que é certa. Na palavra de Deus, isso daí nunca esteve escrito. Que a lei pessoal de alguém estivesse acima da lei da palavra do Senhor, da lei do Senhor. A palavra de Deus diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Fala que os testemunhos do Senhor são fiéis e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro fino e depurado. Então, queridos, em nos aperfeiçoarmos, está um elemento muito simples, que é o primeiro elemento, que é a obediência ao Senhor e aos princípios da palavra. E nós precisamos estar submissos e não querer apressar o tempo. Saber ouvir a voz do Espírito Santo, saber atender ao que o Senhor está te chamando e dizendo, é extremamente importante. Deus quer aperfeiçoar você. Você tem investido tempo para ouvir a voz de Deus? Tem entrado na presença do Senhor e tem ficado falando? Ou você entra na presença de Deus e fica em silêncio e fala, igual Samuel, fala, ó Deus, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, que eu vou atender. Fala, Senhor, que eu vou procurar fazer conforme o teu querer. Fala, Senhor, porque eu vou ser obediente a Deus. Ou nós estamos entrando nessa onda que a sociedade está aí fazendo, onde cada um faz o que dá na sua cabeça. As pessoas saem aí na rua, a esma, torta direito, para todos os lados. Estão lotando praças e locais, como se não estivéssemos no meio de uma pandemia, todas desobedecendo às regras, cada um dizendo que está fazendo algo importante, e a gente para observar que tem gente que não está indo pagar a conta, não está fazendo, está passeando. Tem gente passeando com a família,
estão em desobediência. E Deus tem tido misericórdia de muitas dessas pessoas que estão desobedecendo. Muitas delas não têm ficado doentes e não têm transmitido a doença. Ah, se o Senhor permitisse que elas ficassem doentes, que triste seria. Quantos morreriam? Não sobraria talvez ninguém no país. Porque o ser humano é realmente muito desobediente, em geral. E nós precisamos falar, Senhor, aperfeiçoa a minha vida, Senhor. Eu preciso ser mais obediente, ó Deus. Eu preciso ser mais amoroso. Eu preciso querer amadurecer, Senhor. Querer me consagrar, santificar a Ti. Querer que o Senhor mude os meus pensamentos. Eu preciso, Senhor, desejar obedecer a Tua lei, Senhor. Porque eu tenho andado conforme todo mundo na sociedade tem andado. Nós temos andado em desobediência. Aperfeiçoa-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Nós entoamos hoje aquele cântico que diz assim, Jesus Cristo mudou o meu viver. E aí, de repente, a gente se pega desobedecendo novamente às autoridades, às leis. Que Jesus Cristo realmente esteja mudando o nosso viver, transformando o nosso viver. Esse é o nosso primeiro tópico. O primeiro propósito de Deus para a tua vida é aperfeiçoar você. Que realmente o Senhor tenha transformado o teu viver, continue transformando dia após dia. Cada vez que aparecer uma falha nova, um erro novo que você desconhecia, uma atitude tua que desagrada ao Senhor, que você possa chegar para o Senhor e falar, Senhor, muda, Senhor. Arranca, Senhor, essa erva daninha que cresceu no meu coração, esse capim que está crescendo aqui dentro da minha alma, na minha vida, Senhor. Arranca com raiz e tudo, Senhor, para que eu possa viver, Senhor, livremente, te adorar, te cultuar e te servir em amor, ó Deus. E aqui vem o segundo tópico. Nós somos chamados para aperfeiçoar-nos, mas fomos chamados também para servir ao Senhor. Não fomos chamados para ficar parados assistindo o culto. Fomos chamados para disseminar, para espalhar, para esparramar o amor de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo de número 10. A palavra de Deus diz assim, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Às vezes a gente fica pensando que boas obras é simplesmente você sair e fazer caridade. E caridade para alguns é doar mantimento, é doar cesta básica. Sim, isso é importante. Mas para isso você não precisa nem sair de casa. Há tantas instituições de caridade hoje em dia que com um telefonema, uma transferência de conta corrente, você pode estar ajudando alguém. É lógico que é muito bacana quando a gente sai na sociedade, bate palma nos locais, pede ajuda para as pessoas, doações, mantimentos, e vai enchendo, um carro ou uma caminhonete. Chega lá depois de um tempo, a gente transforma aquilo em cesta básica e faz doação. Isso é muito bacana, é bom. E as pessoas ajudam. Ajudam as igrejas evangélicas. As pessoas de outras religiões ajudam os evangélicos. E a gente também acaba ajudando outras religiões. Muitas vezes a gente lá no Paraná ajudou os católicos, ajudou os espíritas e outras religiões. O pessoal passava pedindo mantimento para ajudar. Tinha um lar infantil que era espírita na cidade e tinha crianças lá que eles cuidavam. E a gente ajudava dando mantimentos. E uma vez por semana também íamos lá pregar a palavra de Deus. Eu tinha só 12 anos de idade. E ia com violãozinho, já tocava violão e tocava uns cânticos para louvar o Senhor. Mas há outras coisas que nós podemos fazer na nossa própria casa, na nossa própria família, no nosso próprio lar. Quando tem alguém dentro da nossa casa que está mal, que não está bem, que está doente, nós podemos orar por esse querido, por essa querida. Às vezes a gente gasta tanto tempo conversando, falando, e se esquece de orar. Se esquece de ler a Bíblia. Nós podemos entoar cânticos juntos. O louvor liberta. O louvor tira amarras, quebra cadeias. Podemos também ter um momento de jejum, onde nós reservamos
né? Deixamos de nos alimentar da comida física para nos alimentar da palavra de Deus. Deus quer que você e eu sejamos operosos, fazendo o bem, disseminando a palavra de Deus. Mas o primeiro campo de evangelização que nós temos não é lá no mundo, é a nossa casa, é a nossa família, é o nosso marido, é a nossa esposa, são os nossos filhos, são os nossos pais também. Mesmo que todo mundo da família seja crente e vá à igreja, porque ir à igreja não é sinônimo de ser convertido, de ser transformado por Deus. A pessoa pode estar indo na igreja, mas pode ter o coração endurecido ainda. A gente não sabe. Ninguém conhece o coração, por mais que a gente conviva na mesma casa. Você foi chamado para operar, para agir de acordo com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, onde você deve testemunhar é dentro da tua casa. De nada adianta a gente sair para testemunhar lá fora, se dentro de casa a gente não está dando testemunho correto. Então precisamos começar ali. É lógico que perfeito ninguém é. Estamos nos aperfeiçoando, como o texto da palavra disse, como nós pregamos nesta noite, já estamos sendo transformados pelo Senhor. Estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Então, em primeiro lugar, você foi chamado para ser aperfeiçoado. Você foi chamado para servir, em segundo lugar. E agora, em terceiro lugar, eu quero declarar, meu irmão, como já havia dito agora há pouco, você foi chamado para adorar. Servir é ajudar, é dar suporte, dar amparo, dar apoio. Não é simplesmente você doar mantimentos para uma pessoa. Você pode ver uma pessoa que está necessitando de algo e ajudar aquela pessoa naquele momento. Você já está servindo o Senhor. Às vezes sem falar nenhuma palavra. Só vai lá e vê a pessoa e socorre. Você vê que a pessoa às vezes derrubou as coisas no chão, você vai lá e ajuda a catar as coisas que caíram no chão. A pessoa caiu da bicicleta, você vai, levanta a pessoa, vê se ela se machucou, leva no hospital, socorre. Mas você também foi chamado para adorar. Muitas vezes quando nós abrimos a nossa boca e começamos a louvar a Deus, pode ser que haja alguém por perto, ouvindo e precisando de uma palavra. Talvez alguém estava com um peso no seu coração, e ao ouvir aquele cântico sendo entoado, sendo trazida aquela palavra do céu, do trono de Deus, aquela palavra toca no coração, e a pessoa estava com ideias erradas na sua vida, na sua mente, e aquela palavra entra no coração e vai purificando, vai curando as feridas. A palavra de Deus em Isaías capítulo 43, verso 21, vai falar que o povo de Deus é um povo que foi chamado pelo Senhor para louvar, para adorar. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 43, verso de número 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. O antigo Israel foi chamado para celebrar o louvor a Deus. E nós, como um novo Israel, Israel celestial, Israel espiritual, também somos chamados e somos convidados para celebrar o louvor a Deus. Quando você abre a tua boca para louvar o Senhor, as circunstâncias ao teu redor vão sendo transformadas. E se pararmos para ler um pouquinho com mais atenção os versículos anteriores de Isaías 43, nós vamos ver que o povo de Deus não vinha cumprindo com aquele propósito para o qual o Senhor os chamara, que era para louvar. Eles vinham se afastando da direção de Deus, vinham murmurando e reclamando, e por causa disso, a vida deles estava entrando em juízo. Sabe, meus queridos, muitas vezes a vida da pessoa entra em juízo porque ela não louva, ela não adora a Deus, ela não agradece, ela não exalta, ela não dá glórias ao Senhor, ela não glorifica, ela não diz: Senhor, toda glória seja dada a Ti, Senhor, o louvor é Teu, Senhor. Eu recebi isso daqui, mas esse mérito dessa medalha não é meu, é Teu, ó Deus. E a gente acha que não, é minha. Não, meu querido, dá glória a Deus. Recebeu um prêmio, glorifica o Senhor. Hebreus capítulo 2, versículo 12,
caminhem no mesmo sentido e na mesma direção. Hebreus 2:12. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 2:12. Dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. É Jesus falando que ele próprio deixou exemplo. Que ele declarou o nome do Pai aos irmãos, a nós. E que ele cantou louvores a Deus no meio da congregação, no meio da reunião do povo. Imagine você ver o povo reunido e você pegar e glorificar o Senhor no meio do povo. Tem pessoas que têm medo, têm vergonha de glorificar o Senhor. É incrível como nós somos tímidos para isso. Temos coragem para tantas coisas, mas na hora de glorificar o Senhor, temos dificuldade. Hebreus capítulo 13, o versículo de número 15. Vamos abrir as nossas Bíblias. Hebreus 13, verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O que será que vem a ser sacrifício de louvor? É quando você sacrifica o teu orgulho, o teu ego, tua vergonha, você achar que não serve para louvar, para adorar, você sacrifica isso e você obedece a Deus. Senhor, eu sei que eu não sou bom de louvar, mas eu vou te louvar, Senhor, porque o Senhor disse que é para louvar. Eu vou fazer isso, vou me sacrificar. Esse é um sacrifício de louvor. Enquanto muitos pensam por aí que sacrifício é dar dinheiro para a igreja. Né? Aqui a palavra de Deus está falando que o sacrifício começa com você louvar a Deus, glorificar a Deus. Não é falar, foi a igreja que fez, foi o pastor que fez. Não, meu querido. Não é para mim, não. Não é para a igreja, não. É louvor para o Senhor. É glorificar ao Senhor que você deve fazer. Pois ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o que é o sacrifício? É fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. A pessoa chega dando honra a você, você fala, não, não é minha honra, é do Senhor. Chega dando honra falando que é a tua casa, é a tua família, a tua igreja, é o teu patrão. Fala, não, não é, isso daqui é o Senhor que fez essa obra. Glorifique o Senhor, glorifique o Senhor, glorifique o Senhor. O problema, meus amados, é que a gente tem dificuldade de glorificar o Senhor, porque o nosso olho está contaminado. Eu volto a falar que às vezes nós estamos olhando na direção errada. Nós não estamos olhando na direção do Senhor. Nós estamos olhando na direção das outras pessoas, para ver como é que os outros estão. Ah, mas o fulano está com a vida assim arrumada. O ciclano está com a vida desse jeito. Estamos olhando para todo lado, para todas as pessoas, e esquecemos de olhar para o Senhor. Esquecemos de olhar para o lugar certo. Por isso nós nos perdemos no meio do caminho. A gente perde a direção, porque a gente não olha para a direção certa. Quem está andando para frente tem que olhar para frente. Se você vai andar para frente olhando para trás, você vai cair. Tem que estar atento, querido. Tem que estar olhando na direção certa. O apóstolo Paulo diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Prossigamos para o alvo, o prêmio da soberana vocação. Mas eu quero encerrar não com este versículo do apóstolo Paulo, eu quero encerrar com um versículo bem antigo, lá do Antigo Testamento, que é do Salmo 34, versículo 5. Abra sua Bíblia no Salmo 34, verso 5. A palavra de Deus diz assim, meus queridos. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Se você ler o versículo anterior, fica mais fácil entender. Ele diz, busquei o Senhor, e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o. Contemplai quem? Ao Senhor. E sereis iluminados. O problema é que a gente contempla tanta coisa, a gente olha para o nosso amigo, para o nosso companheiro, para aquele cara que é rico na sociedade, e a gente coloca aquilo como padrão de vida para nós, como meta. E aí a gente começa a ficar angustiado, ansioso, porque a gente não alcança a meta, e começa a andar por conta própria.
e fazer força com as próprias mãos e achar que isso é plano e é propósito de Deus para a nossa vida, ser rico, ser bem-sucedido financeiramente, ter dinheiro sobrando no bolso. Enquanto nós procuramos isso como meta, nós não somos iluminados. Nós continuamos sofrendo vexame e vergonha, porque colocamos na nossa vida uma meta, um propósito, um plano que não é um plano de Deus para nós. Olhe para o Senhor e você será iluminado. Olhe para o Senhor e o seu rosto não vai sofrer vexame. Olhe para Jesus, que se humilhou. Nós sofremos vergonha, vexame, sofremos humilhação porque nós não nos humilhamos. Acabamos sendo humilhados porque não nos humilhamos. Se nos humilhássemos mais na presença do Senhor, seria muito mais tranquilo. E para quem está humilhado, já o que é passar por uma humilhação? Não é nada. Eu já estou abaixo daquele nível que a pessoa está me colocando. Eu estou lá no pó da terra, clamando ao Senhor a misericórdia dele. Mas para quem está com a cabeça levantada, erguida, achando que é mais do que tudo, do que todos, aí vai bater cabeça mesmo. Não tem como. Porque não está seguindo os propósitos de Deus. E a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor para as nossas vidas, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E diz também que o Senhor disse que nunca viu o justo padecer necessidade. Se nós estivermos vendo alguma pessoa justa padecendo necessidade, a gente precisa socorrer. A palavra de Deus diz que o Senhor nunca viu o justo padecendo necessidade. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa crer no Senhor. Vamos falar agora corretamente. Todos nós precisamos confiar, crer no Senhor e buscar ao Senhor. Sabe, amados, porque temos passado por lutas e temos ficado angustiados no meio da tempestade, no meio do temporal. É porque temos andado e feito propósitos que não são os propósitos de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a tua vida, qual é? Jó disse assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos ou dos teus propósitos pode ser impedido. Os teus propósitos, Senhor, são aperfeiçoar-nos. O propósito de Deus é aperfeiçoar a minha vida, aperfeiçoar a tua vida. O propósito de Deus é que você sirva a Ele, que eu sirva a Ele. Ainda que eu não tenha dinheiro, não tenha condições, porque às vezes a gente fica tão preocupado com o dinheiro, com ter condições. Às vezes só da gente sair da nossa casa e socorrer uma pessoa que está precisando de um transporte, de uma ajuda, a gente já está servindo a Deus. E a gente não percebeu isso. E você foi chamado para prestar um serviço especial a Deus, que é a adoração. Quando você adora, você está pregando a palavra de Deus com autoridade de quem a vive diariamente. Então olhe para o Senhor, clame ao Senhor, sirva ao Senhor, adore ao Senhor. E você não ficará confundido. Você não sofrerá vexame, não ficará envergonhado. Não tem por que ficar correndo de um lado para o outro, apavorado, sendo agitado, igual a palha agitada pelo vento. A palavra de Deus diz que quem age assim não são os filhos de Deus, são os ímpios. Então não tem necessidade da gente ficar agitado de um lado para o outro. Nós podemos descansar nos braços do Pai, confiar nos braços do Senhor, que no momento certo o Senhor nos dá os planos corretos, as atitudes certas, e nós vamos agir. Se naquele momento, aquela direção que a gente estava indo não deu certo, não tem por que a gente ficar assustado, angustiado, perturbado. A gente precisa se acalmar, curvar-se na presença do Senhor e entregar ao Senhor. Se aquele plano que a gente fez naquele momento não deu certo, é porque não era o plano de Deus, era nosso. E nós temos que assumir a nossa fraqueza, a nossa fragilidade e pedir para o Senhor: Senhor, eu tenho que olhar para Ti, Senhor, os Teus planos. Precisamos aprender a conversar mais com Deus,
ouvir mais a voz do Espírito Santo, chegar menos na presença do Senhor para falar e mais para ouvir. E sair da presença de Deus mais para agir do que para dizer algo para as pessoas. Em primeiro lugar, para dar exemplo. E depois, em segundo lugar, depois de muito exemplo dado, nós podemos falar uma palavra ou outra. A palavra de Deus fala que quando nós vamos dizimar, para a gente ofertar uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando for para a gente abrir a boca para falar, vai ser depois de ter a medida transbordante, quer dizer, de ter testemunho na vida, tão transbordante, que quando a gente abrir a boca para falar, vai confirmar as nossas palavras. Agora, se a gente age tudo o contrário daquilo que a gente vê na igreja, aquilo que a gente tem na palavra de Deus sendo pregado, daquilo que a gente prega também, aí fica difícil. Realmente, a gente vai sofrer vexame, vai passar vergonha. Então precisamos olhar para o Senhor, olhar na direção certa, caminhar na direção certa, andar de acordo com os propósitos de Deus e deixar o Senhor transformar a nossa vida. Como nós entoamos hoje, Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Então meu coração não pode continuar carregando mágoa, angústia, tristeza, pesar. E às vezes a gente fica magoado com as pessoas. Nós precisamos dobrar o nosso joelho, conversar com Deus e liberar perdão. Liberar perdão, não deixar passar o tempo. Porque isso não agrada a Deus. Eu quero orar por você e por mim também. Que todos nós precisamos dessa palavra. Precisamos que os propósitos de Deus aconteçam na nossa vida. Amém, querido? Você crê que você precisa se aperfeiçoar no Senhor? Eu creio que eu também preciso me aperfeiçoar no Senhor. Você crê que você foi chamado para servir? Eu creio, eu fui chamado para servir. Você crê que você foi chamado para adorar? Eu creio, eu fui chamado para adorar. E servir a Deus é desde você ir lá carpir o terreno da igreja, até dividir um pouquinho, né, da mandioca que tem lá no quintal lá do terreno da igreja com as pessoas que estão perto da gente, que estão necessitando. O vizinho que está ali no fundo, que mora ali no fundo. Ajudar uma pessoa, ajudar outra. Mas é também louvar a Deus. E o louvar a Deus no culto é a continuidade de uma vida de adoração. Se a gente reclama todo dia que a vida não está boa, como é que eu vou adorar a Deus na igreja? Aí, os cânticos que a gente entoa, não vira louvor, não vira adoração, vira só uma cantoria. Mas se eu já estou louvando a Deus no meu dia a dia, na vida, de coração, se aquilo é meu viver, quando chega na igreja eu estou cantando, ou estou lendo a Bíblia, estou orando, cada ato que eu estou fazendo é um ato de adoração, um ato de louvor ao Senhor. Porque é um ato em continuidade à minha vida no dia a dia, no culto doméstico, no culto na minha casa. Minha casa é culto também. Não que eu tenha que parar um dia, uma hora na minha casa, fazer o culto. Para todo mundo aí, para aí, agora nós vamos fazer o culto. Chega bem na hora da refeição, né? Eu vou fazer o culto. Aí começa a hora, lê a Bíblia, prega, e a comida vai esfriando, né? Rapaz, mas tem que ser assim o culto? Não dá para entrar no quarto, como diz a Escritura, fechar a porta do quarto, dobrar o joelho em oração, na beira da cama e conversar com o Senhor. Às vezes a gente quer chamar a esposa para orar, os filhos. Fala, não posso agora, eu estou trabalhando. Ou o filho, não posso, eu estou estudando. Então vai você, ore você. Vai chegar o momento onde você vai chamar e vai dar a hora certa, vai coincidir. Mas começa com alguém. Alguém tem que começar. Às vezes a gente fica fazendo de culto, de oração, uma tempestade. É vida. É vida, é ação pessoal diante de Deus. É adoração ao Senhor. Faz para Deus. Faz de livre vontade. Faz hoje. Não está com nenhum problema hoje. Faz hoje. Não espera acontecer alguma coisa para você buscar o Senhor. Não espera acontecer alguma dificuldade para você servir ao Senhor. Vai agora. Eu quero orar por você nesta hora. Curveia a tua cabeça. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muitos dos teus filhos nesta noite, Senhor, têm passado por lutas, por dificuldades, por tribulações. Passado por dores. Ah, Senhor, muitos têm deixado para buscar a Tua presença e a Tua face, Senhor, só na hora da dificuldade. E há outros irmãos que nem na hora da dificuldade buscam.
Acham que já estão com Deus e vão levando, empurrando com a barriga. E depois, quando caem em atrito com irmãos, com amigos e ficam chateados, magoados, começam a ter dificuldades para te buscar, para buscar a tua face, a tua presença. Senhor, aperfeiçoa-nos, para que nós não fiquemos mais, ó Pai, presos a estas coisas pequenas, que nós possamos rapidamente perdoar as pessoas. Toca no nosso coração, quebranta o nosso coração, amolece o nosso coração. Para que realmente, Senhor, o nosso viver possa ser diferente, que nós possamos ser aperfeiçoados por Jesus, que nós possamos servir a Jesus, obedientemente, humildemente, Senhor, que nós possamos adorar ao Senhor o tempo todo, mesmo quando as coisas não estão muito bem, estão difíceis, possamos oferecer sacrifício de louvor. Paizinho querido, nós te pedimos perdão. Pelas muitas vezes, Senhor, onde nós deveríamos ter falado a tua palavra e não falamos, onde nós deveríamos ter ficado em silêncio e só ter ajudado as pessoas e não ajudamos, onde muitas vezes nós deveríamos, Senhor, ter deixado a tua palavra tocar no nosso coração e transformar as nossas vidas, arrancar aquela mágoa, aquela amargura, aquela tristeza, aquela angústia, aquele medo, aquela dor que está dentro de nós e que não vem de ti. Senhor, que nós possamos olhar para ti e parar de voltar os nossos olhos para o outro lado, para olhar como as pessoas estão vivendo, no sentido de querer viver a vida que muitos estão vivendo nesse mundo, essa vida mundana. Quando olharmos para as outras pessoas, Senhor, que seja no sentido, na intenção de poder ajudá-las, de poder estender a mão, dar amparo, dar apoio, dar sustentabilidade para que elas possam se levantar das suas lutas, das suas dificuldades. Fortalece a tua igreja, Senhor, perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Receber a bênção do Senhor nesta hora, meus amados irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, queridos?